Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Maravilha, meus irmãos, poder estarmos nessa apresentação desse Correio 2023, mais esse ano, para dar início a todas as salas da Escola Bíblica Dominical, esse ano na Assembleia de Deus, Missão Josué. Queria convidar os amados a ficar de pé. Nós estamos fazendo uma oração inicial com o professor e presbítero Erinaldo. Aleluia. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Seus olhos vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, primeiramente, Pai, nós queremos agradecer por esse momento maravilhoso ao qual o Senhor está nos proporcionando. Queremos te apresentar, meu Pai, agora todo este evento, todo este trimestre, meu Pai, que vai se iniciar. Te apresentamos os professores dos pés, das crianças, dos jovens, das senhoras, da sala dos adultos. Te apresentamos, meu Senhor, todos os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus, que aqui em Pernambuco. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, ainda de pé, vamos estar louvando, adorando a Deus, uma equipe de louvor, antes de adentrarmos na apresentação das revistas. Amém? Aleluia. Você pode adorar a Deus, exaltar a Deus aí no seu local. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Enche o louvor, comenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Jesus.
Aleluia. Glória a Deus, você tem liberdade de adorar a Deus, de glorificar ao seu santo nome. Aleluia, a presença do Espírito Santo já é sobre esse lugar, já está aqui sobre essa casa, sobre as nossas vidas. Você tem liberdade de adorar e de exaltar o Rei e ao Mestre. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade. Os irmãos podem se assentarem. Vamos fazer aqui as apresentações dos nossos irmãos que estão aqui na apresentação do currículo da EBD para 2023. Aleluia. Queria, irmãos, apresentar aqui, está aqui no altar. Aleluia. Apresentar aqui o nosso pastor Eronildo Braz. Queria que o senhor ficasse de pé, por gentileza. Pastor Eronildo Braz é o pastor presidente da Assembleia de Deus em São Josué, no Pernambuco. Quem pode louvar a Deus pela vida do nosso pastor? Aleluia, Deus abençoe. Pastor Eronildo. Também queria apresentar e cumprimentar todos os dirigentes. Queria que os dirigentes ficassem em pé. Todos os dirigentes das nossas congregações ficassem em pé, por gentileza. Os dirigentes das nossas congregações estão aqui. Os nossos dirigentes das nossas congregações. Quem pode louvar a Deus pela vida dos nossos dirigentes? Aleluia, Deus abençoe. Também queria louvar a Deus e apresentar aqui a todos os superintendentes do nosso campo. Os irmãos, por favor, fiquem de pé, os superintendentes e todo o campo da nossa igreja. Está aqui os superintendentes. Quem pode dar um glória a Deus para a vida deles? Aleluia, Deus abençoe a todos. Também queria apresentar, Deus abençoe a todos, podemos assentar. Também queria apresentar o nosso dirigente geral do nosso campo, o irmão Leonardo. Seu auxiliar, o irmão Renato, por favor, fique de pé, para que todo mundo conheça. Está aqui o irmão Leonardo, que é o superintendente de todo o campo da Assembleia de Deus em São Josué. E o irmão Renato é o seu auxiliar. Quem pode louvar a Deus pela sua vida? A vida deles. Aleluia, Deus abençoe de forma especial as vossas vidas. Agora, esse menor número que aqui está presente, eu queria convidar todos os professores a ficar de pé. Aleluia, muitos deles são professores e dirigentes, né? Superintendentes também e professores. Que Deus abençoe de forma especial a vida de cada um de vocês, que faz esse trabalho árduo, mas também muito gratificante e louvável perante os olhos de Deus. Que Deus continue os abençoando de forma poderosa, de forma especial. Amém? Podeis assentar, meus amados irmãos. Pastor Antônio Gilberto, ele falou uma frase que marcou a escola bíblica dominical no Brasil, que ele fala que a escola bíblica dominical, ela evangeliza enquanto ensina, ensina enquanto evangeliza. Então não somente, irmãos, nós repassamos conhecimento, mas também nós adquirimos muito conhecimento e nos alimentamos também da palavra de Deus quando nós damos aula, quando nós estamos lecionando em classes de aula. Então nós somos os primeiros a gozar do fruto, porque nós estamos ali nos alimentando primeiramente com a palavra de Deus. Amém? Nós vamos ver agora, irmãos, um vídeo preparado pela nossa superintendência, irmãos.
John Wesley, o fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão na América, começou um trabalho de ensino para as crianças. Wesley dizia: Deus começa uma obra pelas crianças. A história registra que no ano de 1769, a jovem Hannah Balmore, com 26 anos de idade, criou a primeira escola bíblica em sua residência. Ela aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley e se comprometeu com a evangelização de crianças no domingo pela manhã. 11 anos mais tarde, em 1780, em Gloucester, um jornalista metodista chamado Robert Hines criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. As crianças só poderiam estudar aos domingos, pois durante a semana trabalhavam até 12 horas diárias. Por isso, Robert Hines agrupava crianças e adolescentes nas ruas toda semana. Das 10 às 12 horas, estudavam matemática, história e inglês. Das 13 às 17 horas, eram conduzidas à igreja para estudar a Bíblia, conduta moral e ética. Na época, foi uma quebra de paradigma na educação, e ele foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maus travilhos, pai e tutor dos vagabundos malcriados. Ainda assim, a imprensa da época comentava favoravelmente esta iniciativa inédita de Hines. Desde os primórdios, John Wesley falava do valor da escola dominical. Estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre de toda a Europa, contando que seus professores e dirigentes cumpram os seus deveres. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia. Em obediência ao mandato de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e manejar bem a palavra de Deus. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na rua Casemiro de Abreu, número 50, no bairro Central, um casal de missionários escoceses, Robert Calley e Sarah Calley, dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Eles são considerados os fundadores da escola dominical no Brasil. Sua audiência não era grande, apenas 5 crianças assistiram àquela aula. Mas foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do nosso país. Essa mesma escola dominical deu origem à Igreja Congregacional do Brasil. Houve sim reuniões da escola dominical antes de 1855 no Rio de Janeiro, porém, em caráter interno e no idioma inglês entre os membros da comunidade americana. Hoje, no local onde funcionou a primeira escola dominical do Brasil, acha-se instalado um colégio. A escola dominical é comprometida com a família. Quem estuda na escola dominical forma-se e prepara-se para a vida em todos os sentidos. É um lugar de quem quer crescer espiritualmente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Hoje, 245 anos depois, a escola dominical está presente em todos os continentes, como a maior instituição de ensino do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, vimos um pouco do início da EBD, com muitos desafios, com muitas lutas. Nós vemos hoje a estrutura da EBD no Brasil e no mundo. Irmãos, nós vamos estar ouvindo a reflexão com nosso pastor presidente, o pastor Enolildo Braz, ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos podem adorar a Jesus nesta noite? Glória a Deus. Meus amados irmãos,
Nós estamos reunidos em nome de Jesus, louvando a Ele e exaltando a Ele pelo nosso encontro de Escola Bíblica Dominical para a apresentação do currículo de todas as nossas classes, todas as nossas revistas. Quero louvar a Deus pela direção desse trabalho, Escola Bíblica Dominical, a pessoa do irmão Leonardo, irmão Renato, toda a equipe que os auxiliaram, toda a equipe de ornamentação, de lanche, de tudo. Deus abençoe a todos. Cumprimento também os obreiros, dirigentes de congregação, superintendentes e professores. Meus irmãos, eu creio que em tudo isso, presbítero Erismar, já dá para percebermos a seriedade que nós damos à Escola Bíblica Dominical. Nós preparamos uma festa para esse dia. Não é um encontrozinho para discutir a escola bíblica. Não é. É um evento de proporções. Um evento que demandou organização, trabalho, muita entrega. Desde a equipe que esteve preparando o cronograma, a equipe da limpeza, a equipe da ornamentação, cada detalhe foi pensado de forma minuciosa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu aproveito o ensejo, o momento, para dizer que é necessário que cada um dos irmãos estejam com esse mesmo sentimento da grandeza do que é a Escola Bíblica Dominical. Uma escola centenária, como foi apresentada aqui no vídeo, irmãos, e que consta sobre os nossos ombros a responsabilidade de darmos continuidade a esse grande legado, a esse grande patrimônio da igreja que é a Escola Bíblica Dominical. Eu peço aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Aleluia. Estarei trazendo esta breve reflexão nesta noite tão especial, tão sublime, que é a noite de doutrina, de ensino, que é uma noite onde nós nos reunimos para dizermos que nós estamos envolvidos com o ensino da nossa igreja, irmãos. Preocupados nós com a formação das nossas crianças, preocupados nós com a formação dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos irmãos adultos, senhoras, senhores. Estamos preocupados com a formação de todos, desde o berçário até a última classe. Nós estamos preocupados, meus irmãos. 1 Timóteo capítulo 4, apenas o versículo 13. 1 Timóteo capítulo 4, apenas o versículo 13, que nos diz o seguinte: recomendação do apóstolo a Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persistência na leitura, persistência na exortação e persistência no ensino. Meus irmãos, como a palavra de Deus não precisa de atualização, porque ela é viva, vejamos com clareza e com graça a importância dessa recomendação para nós, igreja do Senhor.
de não abrirmos mão dos nossos valores, de não abrirmos mão dos nossos fundamentos. E o fundamento que a igreja está fundada, que é Cristo, que é a palavra do Senhor, e que não abrimos mão 1 centímetro sequer, 1 milímetro sequer, do ensino das Escrituras Sagradas. Que haja persistência em nós, que haja perseverança em nós, na leitura das Escrituras, porque todos os domingos a palavra de Deus é lida, cada manhã nas nossas EBDs, em todo o nosso campo, em todas as classes, os professores estão fazendo uso da palavra de Deus, trazendo leitura, e esta palavra edifica, ela consola, ela corrige, ela repreende, porque ela é divinamente inspirada, irmãos, é proveitosa. Todos os domingos das nossas escolas bíblicas dominicais, nós estamos exortando, aconselhando, orientando, pois o departamento de ensino, a escola, ela é conselheira, ela é uma instituição de exortação, de ânimo, de encorajamento, pois ali a pessoa recebe o alimento, pois ali a pessoa recebe a instrução, pois ali o irmão, a irmã, a criança, o jovem, o pré-adolescente, o adolescente, ele recebe encorajamento, instrução para toda a sua vida. E ali o professor, a professora vai conhecendo cada aluno, a necessidade de cada aluno, e através das Sagradas Escrituras ele vai aconselhando, ele vai exortando, ele vai orientando. A perseverança no ensino, pois é necessário que haja perseverança, que haja dedicação, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, que aquele que ensina, que dedique-se ao ensino, que se afadigue no ensino, que se entregue completamente ao ensino. É por isso que nós nos preocupamos com esse encontro, para apresentarmos de forma detalhada, como os irmãos irão ver daqui a pouco, a cada objetivo de cada lição, a cada tópico de cada lição, a cada ministração de cada lição, aonde nós queremos chegar. Por isso que tem que haver perseverança. Não pode um professor, um superintendente, um dirigente, um pastor ficar desligado. Hoje eu vou ministrar, mas só porque eu estou na escala. Porque fiquei sabendo em cima da hora, nem me preparei, mas eu vou pegar a revista que for. Nós não aceitamos esse tipo de professor. E o superintendente que colocar e deixar um professor desse, ele vai sair também. E se o dirigente aceitar um professor desse, eu digo a vocês e afirmo que esse dirigente vai ser tirado da função. Não pode. Assim também, como nós estamos nos esforçando para apresentarmos o melhor, desde a parte pedagógica, com a nossa coordenação pedagógica que aqui está, desde a parte física, porque queremos ambientes melhores, para isso também nós temos perseverado, desde a parte de didática, desde as nossas literaturas, tudo nós estamos olhando, para apresentarmos uma escola dominical com excelência. E aí o superintendente também tem que ter excelência. Ele tem que perseverar na função dele. Ele não pode se acomodar. Ele tem que a cada dia dar o seu melhor, buscar o melhor, para que a classe se desenvolva, para que as classes cresçam, não somente em número, em quantidade, mas em qualidade de ensino, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, meus irmãos. Os superintendentes
tem grande responsabilidade. Os dirigentes, grande responsabilidade para acompanhar como está o funcionamento de cada sala, de cada classe, como está o desempenho, quais as dificuldades de cada professor, de cada superintendente. Para isso é necessário que haja comunhão, comunicação, relacionamento. Que interessante, meus irmãos. Esta ordem do apóstolo, que serve-nos diante de tudo que temos visto aí fora, onde os marcos antigos são removidos, a inversão de valores e a quebra de paradigmas. Tudo isso nos faz cada dia mais perseverarmos em darmos o nosso melhor, em fazermos o melhor, e não abrimos mão do ensino das Sagradas Escrituras. A cada domingo de manhã, uma vida senta essas cadeiras, esperando receber o alimento, a instrução, o ensino, a orientação. E nós somos os responsáveis por isso. Estão nos atacando, estão atacando a palavra de Deus. As nossas crianças, os nossos jovens, todas as idades estão sendo atacadas lá fora. As instituições guerreiam, pelejam contra Deus, contra as Sagradas Escrituras. As vãs filosofias, as ideologias nefastas, satânicas, de todo o sistema que se opõe a Deus, a cada dia se arma e ruge os seus dentes contra a igreja do Senhor, mas uma igreja firme na palavra, uma igreja firme nas Sagradas Escrituras, no ensino, comprometido com o ensino, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, com a sã doutrina, jamais, em hipótese alguma, irmãos, ela recuará, nem dará brecha para que essas ideologias adentrem na igreja. Eu quero louvar a Deus por sua vida, pois eu sei que é difícil. Se há necessidade de perseverança, de persistência, é porque é difícil. Eu quero louvar a Deus por sua vida, que ano após ano, semana após semana, dia após dia, mês após mês, ano após ano, se dedica, não como fazendo para homens, mas como fazendo para o Senhor que nos chamou. Para o Senhor que nos chamou, escolheu, nos nomeou, para que dessemos frutos. E como disse o próprio Cristo, esse fruto permaneça. Porque ninguém pode roubar o conhecimento. Porque ninguém pode tirar o conhecimento. Era necessário aquele jovem dirigente chamado Timóteo estar ciente dessa persistência, desse preparo. Requer preparo, por isso que esta igreja está preocupada, irmãos, com o preparo. Isso que Paulo estava dizendo, persiste em ler. Isso é preparo, isso é busca de conhecimento, isso é qualificação. Que haja essa persistência em nós a cada dia, e que não nos conformemos, não nos acomodemos, mas busquemos cada vez mais uma escola dominical dinâmica, atuante, participativa, uma escola dominical viva, uma escola dominical que atraia alunos, uma escola dominical que atraia pessoas para ela. As escolas seculares, volta e meia questionando a forma de ensino. Passa-se governo e cada governo adota uma forma de ensino nos parâmetros curriculares. Mas a escola bíblica dominical não.
ela não sofre influência humana. Aleluia, aleluia. Que Deus venha nos abençoar a cada dia, meus irmãos. Pois essa escola, que diferente da escola secular, que está em recesso, não é isso? Está em recesso. A nossa escola não para. Não há férias. Aleluia. Nessa escola não se aceita passar de todo jeito. Aleluia. Nessa escola comprometida com a transformação de vidas. Essa escola comprometida com os valores bíblicos. Não se aceita. Não tem ajeitadinho. Essa escola nunca para, irmãos. Veja que coisa profunda, gloriosa. Desde meados do século XIX, irmãos, aqui no Brasil, essa escola continua. Todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo, todos os domingos, todos os domingos. Aleluia. Repita-se comigo, e eu quero devolver ao presbítero Ismar. Repita-se comigo: que haja em nós persistência na leitura, na exortação e no ensino. Aleluia. Glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. A festa está linda, está tudo bonito. A ornamentação, a direção. Deus abençoe em nome de Jesus, tudo bonito, com a glória do nome do Senhor Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E reflexão profunda aos nossos corações. Nos traz um alerta, a perseverança, a constância. Me permita, pastor, acrescentar algo. Essa escola que muda-se de sala, mas que no final não há formatura na sala de adulto. Iremos nós caminharmos nessa caminhada até um dia que o Senhor nos levar, ou então que Jesus voltar. Iremos continuar e não vamos nos formar nessa sala, não vamos parar. Vai ser contínua até o nosso último dia nessa terra. Aleluia. Vamos dar continuidade, irmãos, à nossa apresentação, o nosso currículo 2023. Eu queria já convidar a professora Nayana, que vai estar apresentando a lição, a revista maternal de 3 a 4. Por favor, professora Nayana, fique à vontade. Muito obrigada, presbítero. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Me sinto lisonjeada pelo convite de estar aqui essa noite apresentando a grade curricular da nossa revista de maternal. E eu quero estar cumprimentando a todos, o corpo docente da nossa igreja, os superintendentes, cada professor que esteve aqui, está aqui para juntos aprendermos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E esse dia é um dia ímpar para nós. Também quero agradecer ao pastor Eronildo pela atenção e cuidado com o ensino dessa igreja. Que o Senhor continue abençoando. E também quero agradecer a todos que estão nos acompanhando nesse momento através das nossas plataformas digitais. Deus abençoe a todos. Amém. Professora Nayana, de antemão, queria que a senhora falasse qual a importância dessa faixa etária para a igreja. Presbítero Ismar, o que nós precisamos entender, de fato, primeiramente, é que a fé cristã, ela não é herdada, né? E sim ensinada. Então, a classe de maternal, ela tem como que eu posso dizer? Perdão, irmãos, de vez em quando dá um branco. Mas ela tem esse cuidado em ensinar as nossas crianças, depois do lar, é claro, na igreja, a desenvolver o seu cognitivo sobre a palavra de Deus, sobre a fé cristã. Então, a sala de maternal, ela não é só
um lugar de brincadeira, um lugar de recreação, mas sim um lugar de aprendizado, onde as nossas crianças irão desenvolver o conhecimento desde pequeno, porque como a palavra do Senhor nos diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Então é desde pequeno que nós precisamos orientar as nossas crianças. Amém, professora Nayana. Muitos professores encontram dificuldade em ministrar essa aula para as crianças. Professora Nayana, me explica e me fala um pouco da importância do plano de aula nessa lição. No caso, o plano de aula, né, ele é primordial no ensino. Além da palavra de Deus, que é a ferramenta principal que nós temos as nossas lições, né, para que nós possamos nos basear e desenvolver atividades para trabalharmos com as crianças. Como vocês podem ver na nossa lição, coloca a capa, por favor, para mim. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui nós temos que nessa lição nós iremos trabalhar o livro de Mateus e Lucas. Ou seja, as crianças irão conhecer a história de Jesus. Ou seja, passa para mim, por favor. Nós temos 13 temas, né, que nós iremos abordar. Nós iremos ensinar desde quando o anjo visitou Maria, o sonho de José, o nascimento de Jesus, também os pastores e os anjos, os homens sábios, Jesus de Nazaré, Jesus no templo, João Batista, Jesus é batizado, Jesus chama os seus primeiros discípulos, Jesus é preso, Jesus é pregado na cruz, mas eles também vão aprender que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, vocês podem ver que eles vão aprender toda a trajetória de Jesus a partir do maternal. Então, é uma revista completa, onde a gente trabalha, a gente pode explorar esse conhecimento junto com as crianças, um material excelente. Então, desde já, eu aconselho aos irmãos estar sempre pedindo as lições dos pequenininhos para que eles possam acompanhar e ter esse material. Amém. Muito bem, professora Nayana. Professora Nayana, mas qual é a importância do professor explorar a área visual da revista? Então, presbítero, eu trouxe inclusive aqui 2 recursos bem simples, né? A criança, ela é muito presa ao que ela vê, né? Eu não posso chegar na sala de aula simplesmente com a lição e ler. Nem nós que somos adultos conseguimos ficar presos a algo que é repetitivo, monótono. Então, eu preciso prender a atenção dessas crianças. E o que é que nós podemos fazer? Trazer recursos visuais para que a gente possa interagir com eles, para que a gente possa prender a atenção deles e ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Por exemplo, a gente vai ler uma história, para eles eu não posso... Jesus chegou lá em Nazaré. Não, a gente... você sabia? Você viu? Então, eles vão ficar super curiosos para saber... Quem aqui sabe alguma coisa a respeito disso? Vocês já ouviram falar? E aí você dá o espaço para a criança falar, em seguida vai interagindo, dando essa pausa, fazendo questionamentos, porque aí quando você se dá conta, a aula já passou, foi uma aula interativa e eles vão sair comentando e muito felizes e ansiosos para a próxima aula. Então, através dos recursos visuais, a gente consegue prender a atenção deles e não precisa de muito, meus irmãos. Nós temos aqui, um rolinho de papel higiênico, eu peguei. Aí cortei uns bonequinhos que eu peguei na internet, cortei no EVA e colei. E aqui eu fico mudando os personagens. A cada historinha eu mudo, coloco um cabelinho, coloco alguma coisa, uma mochilinha. E a gente só coloca nos dedinhos e vai falando, vai conversando. Eles pedem para tocar, eles pedem para ver. Então, são recursos que não custam nada. E se você não tem, procure a superintendência da igreja com antecedência, para que você possa preparar a sua aula com carinho e cuidado, porque as nossas crianças, elas merecem. Então, aqui é um recurso bem simples, tem um balão, tem inúmeras coisas que a gente pode trazer. Então, o recurso visual, ele é indispensável. Não chegue na sala para dar aula de mãos vazias.
por favor, traga alguma coisa atrativa, que eles já ficam perguntando, professora, o que foi que a senhora trouxe hoje? Para que é isso? Eles já ficam ansiosos. Então, eu peço que os irmãos tenham esse cuidado ao preparar a aula, preparem com amor, estudem, se dediquem, não deixem para pegar a lição no sábado, porque a aula é amanhã. Né? Então, tem toda a semana, tem todo o mês, porque a escala ela é postada no início do mês, já para que a gente possa se preparar e dar uma aula de qualidade, assim como não para o homem, mas também para o Senhor, como o nosso pastor já falou. Amém? Aleluia. Pois muito bem, professora Nayana. Essa é a apresentação da revista de maternal. Só ressaltar um pouco a importância do professor explorar o plano de aula. É muito importante que cada professor explore o plano de aula e também explore o recurso visual que a lição oferece. Amém? Que Deus abençoe de forma especial a vida da senhora. E vamos continuar nessa sala que é tão importante para a igreja. Muito obrigada a todos pela atenção e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma responsabilidade nossa, nós como professores, levarmos os nossos alunos a esse desenvolvimento cognitivo, para que eles possam desenvolver a cada dia mais, crescer a cada dia mais. Amém? Queria convidar aqui a professora Edilene Moreira, que vai estar apresentando a revista de primários, a revista que tem uma faixa etária de 7 a 8 anos. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar o presbítero Ismar com a paz do Senhor, ao nosso pastor Heronildo Braz com a paz do Senhor e a todos também que está aqui, os professores, a liderança, que Deus abençoe de forma especial. Também quero saudar a paz do Senhor a você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Que Deus possa estar te abençoando de uma forma grandiosa. Amém. Irmã Edilene Moreira, já de início, por que essa sala de primários é tão importante para a igreja? Bom, como a irmã Nayana falou, é importante sim a sala de primários. As crianças já vêm desde o maternal aprendendo muito, então eles já vêm desenvolvendo o cognitivo deles cada vez mais. Então é de suma importância sim trazer uma forma diferenciada para as crianças, assim como a irmã Nayana falou, que nós não podemos apenas chegar e ler a revista, mas sim trabalhar todos os pontos que a nossa revista contém, até porque são vários pontos que são de suma importância. Então, é sim maravilhosa, como está aí a apresentação da nossa revista, como está aqui, de 7 a 8 anos. Então, a criança já consegue sim compreender o que é certo, o que é errado, já consegue prender mais a atenção delas, já conseguimos também desenvolver várias coisas com elas. Então, é de suma importância a classe de primários. Amém, professora Edilene Moreira. Diante de tantos recursos que a revista contém, a revista de primários, eu queria que a irmã falasse desse recurso que ela contém, Memória em Ação. Bom, Memória em Ação, por gentileza, se tiver como colocar aí. Memória em Ação é um recurso, é um dos, né? Porque temos 11 recursos na revista. Né? Será se já paramos para pensar quantos pontos temos na nossa revista? Pois temos 11 pontos para estudar cada vez mais. E o que chama a atenção é o Memória em Ação, que aqui está. O Memória em Ação é um versículo, aqui podemos ver direitinho, um versículo ao qual o professor vai trazer de forma diferenciada, meus irmãos. Não é só uma forma de vir, pegar e ler o versículo de hoje é esse, não. É uma forma que você pode trazer de forma lúdica. Como assim? Dinâmicas, brincadeiras, para que possa desenvolver cada vez mais. Então, sim, Memória em Ação é uma ferramenta oficial que não podemos deixar passar, irmãos, porque a criança vai lembrar do versículo e como você explorou para ela. Então, assim, Memória em Ação é uma parte muito... Também temos na revista dos pequeninos, viu? Memória em Ação
temos é de muita excelência, irmãos. Então, trabalhem de forma diferenciada, porque eles vão conseguir aprender cada vez mais. Amém, glória a Deus. Memória em Ação é um recurso que a revista contém, mas também contém muitos outros recursos, irmãos, nas revistas da CPAD. E esse é só um dos muitos recursos que a revista contém. Irmã Adilene Moreira, quais são as suas últimas orientações para os professores da classe de primário? Bom, como podemos ver e lembrar também do que a professora Nayana falou, que possamos explorar mais. Irmãos, ao abrir a nossa revista, vemos várias ilustrações. Será que se trabalhamos elas também? É um recurso visual ao qual podemos explorar também as nossas crianças. E também, irmãos, temos 11 pontos, como eu falei, e eles são: do professor vem título da lição e referência bíblica, palavra do mestre, objetivo, o ponto central. Iniciando a aula, você vai precisar, memória em ação, explorando a Bíblia, a arte de ensinar, resposta da revista do aluno e até a próxima aula. Veja o número de pontos importantes para nós elaborar com calma, ler, estudar de forma maravilhosa para que possamos dar uma aula de excelência para os nossos alunos. Então, é de suma importância ter um plano de aula em cada aula que você for dar. Aleluia. Muito bem, irmã Adilene Moreira. Essa foi a apresentação da revista dos primários, nossa segunda sala de aula. Que Deus abençoe de forma especial a vida da irmã. Amém. Também quero agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. Quero agradecer também ao presbítero Ismar, ao pastor, pela confiança. E que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente noite. Aleluia. Muito bem. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Está ali nosso professor Renato, que vai estar apresentando também a lição de pré-adolescente. Eles que não são mais crianças, mas também não são adolescentes. E o professor Renato vai estar apresentando a lição de pré-adolescente. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Pai do Senhor presbítero Ismar. Também o nosso pastor Eronildo, que tem confiado e se dedicado também a esse ministério. Quero também cumprimentar todos os professores que estão aqui presentes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nosso superintendente também, os quais se dedicam. E também as nossas plataformas digitais que estão nos acompanhando, Instagram, YouTube. E que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, professor Renato. Como já falei, eles não são mais criança, mas também não são adolescentes ainda. E qual a importância, professor Renato, dessa faixa etária para a igreja? Pois bem, presbítero Ismar, os pré-adolescentes estão em uma fase de 11 a 12 anos. Estão numa fase de transição. Já vemos aqui a apresentação do primário, do maternal, ou seja, eles já passaram essas duas classes e estão agora nessa terceira etapa, que é a pré-adolescência, uma etapa de mudanças, de relacionamentos, uma etapa na qual é bem difícil e complicado para que cada um deles passe. Então é por isso que a CPAD nos proporciona essas lições de pré-adolescente, na qual tem esse suporte, essa eficácia, para que venhamos estar ensinando eles crescerem na graça e no conhecimento de Deus e também ensinar a eles como não caírem, não se desviarem da presença do Senhor, porque os pré-adolescentes, meus irmãos, é mais complicado, porque é uma fase que eles têm os relacionamentos também, por exemplo, na escola, eles enfrentam essa transição, isso mexe muito com a cabeça deles. Então, louva a Deus por essa revista, e ela veio muito interessante esse bimestre, no qual estamos aqui apresentando. Amém, professor Renato. O senhor que já leciona na sala de pré-adolescente, por que é tão importante, professor Renato, o professor estudar a lição com antecedência durante a semana? Muito boa pergunta, presbítero Ismar. A importância não somente na classe de pré-adolescente, mas também em todas as classes, meus irmãos, na qual aqui vai ser apresentada, de estarem estudando, se dedicando, de estarem se aprofundando nos objetivos de cada lição.
O interessante é que essa lição de pré-adolescentes, ela já tem um objetivo de aula, no qual o professor, ele tem que, ao terminar a aula, atingir esse objetivo, no qual a lição dá também, para que cada um venha atingir esse objetivo. Amém. Amém, professor Renato. Professor Renato, quais são suas últimas recomendações para os professores de pré-adolescente nesse primeiro trimestre? Amém. A revista dos pré-adolescentes também vem com muitas atualizações para esse trimestre, primeiro trimestre. Peço que nossa produção coloque a foto sumário, a do auxílio pedagógico também. A próxima, pronto. Então, tem esse auxílio pedagógico, meus irmãos, no qual um livro no qual já foi estudado por outros professores com esse mesmo tema, no qual veio para esse trimestre. Então, eles colocam para que nós professores venhamos ter essa profundidade nessa lição de agora. Então, esse auxílio pedagógico é muito importante. Peço que nossa produção abaixe um pouquinho também. Lá embaixo. Também tem o espaço do professor, no qual vem uma dinâmica para que devemos trazer esse dinamismo para as lições. Porque também é importante, os pré-adolescentes, no momento daquela aula ali, eles conversam muito. O professor de pré-adolescente aqui sabe que eles conversam muito e é um pouco, difícil prender a atenção deles. Então, o professor de pré-adolescente também tem esse recurso, no qual é esse espaço do professor, no qual vai trazer esse dinamismo à lição. E também, esse espaço do professor já vem ali, o material, no qual o professor irá usar para fazer essa dinâmica, para fazer esse dinamismo na aula. E essa lição de pré-adolescente também, ela vai ter... outra que é a sala do professor, no qual também ela vai trazer essa pedagogia para que o professor venha se capacitar mais, o professor venha também atingir o objetivo no qual ao fim da aula, assim como eu falei. Então é uma lição, meus irmãos, que ela veio bem legal, peço que o nosso professor coloque a capa da lição de início, no qual ela veio com esse tema. A segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. Ou seja, um tema, meus irmãos, que está bem propício, no qual estamos vivendo agora esses dias. Então é interessante também que os pré-adolescentes venham ter essa visão já, na qual essa vinda de Cristo, na qual esse mundo vindouro também, uma lição escatológica, no qual vai falar daquilo que irá acontecer, também peço que nossa produção coloque o sumário. E cada lição vai aprofundando a outra. E a lição vai dizer a palavra dos profetas sobre as últimas coisas, ou seja, aqui vai ter as profecias que estavam lá no Antigo Testamento, no qual os profetas profetizaram. Sinais da volta de Jesus, também a segunda lição. Terceiro, o arrebatamento da igreja. Quarto, o tribunal de Cristo. 5, a borda do Cordeiro. 6, o início da tribulação. 7, a grande tribulação. 8, o domínio do mal sobre a terra. 9, a volta gloriosa de Jesus. 10, o período do milênio. 11, o julgamento final. 12, a nova Jerusalém. E 13, a igreja preparada. Ou seja, é uma lição, irmãos, que é muito difícil de ministrar, não é fácil, mas ela vem totalmente produzida para que os pré-adolescentes venham entender. Ela vem nessa visão, ela vem nessa temática, parece que eles venham entender de uma forma mais fácil e prática. É interessante que os professores estudem, se dediquem nesse assunto escatológico, porque é um assunto que tem que olhar no Antigo Testamento, as profecias do Novo Testamento, então não é muito fácil de compreender. Então é interessante que se dedique, que estude, para que venha dar uma aula boa, uma aula que consiga atingir os objetivos também, e use também todos os recursos que a lição vai trazer, assim como já falei, a sala do professor, o espaço também do professor. Então há muitos objetivos que nos ajudam a ministrar uma aula boa, uma aula na qual o pré-adolescente ele venha atender e também ele venha compreender. Amém? Muito bem, professor Renato, que Deus abençoe o senhor de forma especial. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e boa noite a todos. Amém. Glória a Deus. Então nós vimos a apresentação da sala de pré-adolescente. Essa sala aqui é muito importante, como ele bem falou. Não são crianças, mas também não são adolescentes ainda.
e é muito importante para a igreja. Eu queria já convidar o professor Leonardo, que vai estar apresentando a lição de adolescentes. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu quero cumprimentar aqui o nosso pastor Eronildo, pastor presidente da Assembleia de Deus, Missão Josué. Quero também cumprimentar o nosso apresentador, o presbítero Ismar. Cumprimento também a todo o corpo docente da Missão Josué, no Pernambuco. Cumprimento os superintendentes, dirigentes e todos aqueles que fazem parte dessa obra de Deus. Aleluia. Muito bem, irmão Leonardo. Irmão Leonardo, qual é a importância da sala de adolescentes para a igreja? Eles que fazem parte da chamada geração Z, né? A geração digital. Qual é a importância dessa sala deles que são tão inteligentes e faz parte dessa geração Z? Isso, presbítero. Essa classe dos adolescentes, ela chega a ser a mais importante da nossa escola, porque nós nos deparamos aqui com uma faixa etária de alunos entre 13 a 16 anos, aonde é natural no ser humano nessa faixa etária passar por uma transição. É um processo onde há uma descoberta de sentimentos, aonde você começa a conhecer o seu corpo, aonde você começa a ter uma forma como enxergar, ter visões na vida, a começar a ter metas, sonhos. Então, essa classe, ela é uma das mais importantes da nossa escola, porque nós temos alunos em um processo de desenvolvimento estão no final da vida da criança para o início da vida adulta. E nós, como igreja, temos esse grande privilégio de acompanhar essa transição e a juntamento desses elementos. Como é que eu posso explicar melhor para os irmãos? Adicionar a palavra de Deus em cada elemento nessa faixa etária. Aleluia, glória a Deus. Irmão Leonardo, quais são os diferenciais dessa revista para esse primeiro trimestre? Amém. Eu peço à nossa produção que passe a primeira slide, por favor. O primeiro diferencial, nós nos deparamos aqui na revista do professor, a CPAD já vem falar para nós acerca da ideologia de gênero. Então veja só, como eu já disse aqui, que o adolescente ele passa por uma transição, onde ele começa a descobrir os sentimentos dele, onde ele começa a descobrir o corpo dele, onde ele começa a descobrir suas funções sexuais também, seus hormônios, onde é conhecida como a famosa puberdade, né? E a CPAD vem trazer para a igreja do Senhor esse tema importantíssimo que já é para abordarmos sobre a ideologia de gênero. Nós, como igreja, somos esse agente para resistir às falsas doutrinas, aos falsos mestres, e para introduzir na mente de cada um desses adolescentes a identidade de Cristo neles. Pois sabemos que cada um deles tem uma identidade, e essa identidade ela vai ser descoberta através da palavra de Deus. Eu quero também aqui passar o slide acerca do auxílio pedagógico. São lições onde não se é mais ministrado com tanta facilidade, onde você pode encontrar uma dinâmica fácil, não. Aqui já é uma dinâmica mais séria. Já é quase uma turma dos adultos. Então, a CPAD, ela não deixa o professor desprevenido e não deixa o professor também ser uma bagagem. Nós nos deparamos aqui com o auxílio pedagógico, onde você vai poder introduzir não só uma meta, a palavra de Deus ela é o centro de todas as coisas, mas a CPAD também ela traz elementos que vão te ajudar a você colocar o conhecimento da palavra de Deus na mente desses adolescentes. E um deles é o auxílio pedagógico. Então, já serve de grande valia para o professor não passar rapidamente em casa estudando por esse auxílio, para que você tenha uma atenção maior para esse auxílio pedagógico. Porque nesse auxílio pedagógico vai conter métodos que foram desenvolvidos por cientistas, foram desenvolvidos por homens e mulheres inteligentes que usam das diversas ferramentas para a melhoria no conhecimento na vida do ser humano.
Amém, professor Leonardo. Professor Leonardo, diferentemente da lição de pré-adolescente, que vem falando de uma temática escatológica, a lição de adolescente ele vai explanar o livro do Gênesis. Qual é a importância dos nossos adolescentes estudar o livro do Gênesis? Isso. Chega a alguns em ter uma contradição. Por que um adolescente menor estuda sobre a vinda de Cristo, um pré-adolescente estuda sobre a vinda de Cristo e um adolescente que está passando para a vida adulta estuda acerca de Gênesis? Nós precisamos nos atentar para os detalhes. Quando nós estudamos acerca do livro de Gênesis, nós estudamos sobre o princípio de todas as coisas. Foi no princípio que Deus fez macho e fêmea, foi no princípio que Deus estabeleceu uma família, foi no princípio que Deus ensinou o homem a dar o dízimo. Tudo aconteceu no princípio, foi no princípio onde infelizmente também houve a descoberta do pecado. Então o adolescente ele precisa entender que por mais atual que ele entenda ser, porque um adolescente ele sempre quer ser mais inteligente do que você. Você precisa entender isso, professor. Você vai chegar na sala com toda a sua bagagem, mas ele vai olhar para você e vai dizer, eu já sei. Vamos debater aqui? Eu não sei vocês, mas eu já me deparei com isso na sala de aula. Então, professor, você precisa trazer para o conhecimento desse adolescente que nós somos cristãos, nós temos princípios e valores. Porque por mais que o mundo esteja atualizado, por mais que nós usemos até uma ferramenta digital atualizada numa aula, a nossa Bíblia, ela é infalível. A nossa Bíblia, ela é perfeita, ela é imutável. E a Bíblia, ela não pode ser atualizada. Então, é justamente sobre isso, aprender acerca dos princípios para entender que passe gerações, mas a Bíblia, ela é imutável e que nós permanecemos com essa identidade pentecostais, assembleianos, carregamos a doutrina de fé das Assembleias de Deus, acreditamos no Espírito Santo, nos batismos com o Espírito Santo. Então o adolescente ele precisa entender isso, que ele vai entrar na juventude, por mais que ele tenha acesso a diversos métodos digitais, mas ele vai entender que ele tem uma vida com princípios. Amém? Aleluia, muito bem, professor Leonardo. Professor Leonardo, o senhor que também já leciona nessa aula de adolescente, quais são as suas últimas orientações para os professores dessa sala? Amém. As últimas orientações que eu deixo para os professores dessa classe é que, professores, vocês precisam também ter um conhecimento atualizado. Porque esse adolescente que está nessa classe, ele entende de todos os memes que tem na internet. Ele entende de todas as trends que é passada na internet. E se você não procurar se aperfeiçoar, nós sabemos que a palavra de Deus ela é infalível, ela é imutável. A Bíblia diz que ela é perfeita para ensinar, para corrigir, para redarguir. Mas nós precisamos também usar todos os métodos possíveis para que haja aquela fidelização do aluno. Você precisa entender também a linguagem do adolescente. Você não pode chegar na sala de aula e dizer para ele, o TikTok é do diabo. E você vai para o inferno. Você não pode dizer isso. Você precisa estudar métodos de como adentrar na mente daquele adolescente através da palavra de Deus e convencê-lo. E também, professor, lembrem-se com a ajuda do Espírito Santo, que é o capacitador da igreja, né? Então, eu quero rapidamente, antes de finalizar, mostrar para os irmãos o nosso sumário dessa lição do primeiro trimestre, onde no tema nós temos Gênesis, o livro dos grandes começos. Nós temos a primeira lição que fala acerca do criacionismo versus evolucionismo. A igreja já está, enchendo a bagagem desses adolescentes para uma preparação na universidade, para ter base, irmãos, bagagem mesmo. Não é só saber, me desculpe pela palavra, mas não é somente meramente saber uns salmos, mas é verdadeiramente ter uma bagagem. E a igreja está investindo nisso. Vamos aprender quem é o Criador, vamos aprender também a grandeza da criação, a humanidade e a coroa da criação. Essa lição me chamou muita atenção, porque essa lição ela fala justamente sobre a nossa identidade. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E devido a essa crise de identidade que os adolescentes estão tendo, através da palavra de Deus, eles vão ser ensinados.
Vamos também aprender sobre o grande erro da humanidade, sobre o nascimento da sociedade, sobre Noé e o recomeço da vida, sobre Abraão e Sara, a semente de um povo, sobre Isaac e Rebeca, um casal especial. Essa lição me chamou muita atenção, porque na nossa classe de adolescentes aqui, nós já nos deparamos com os alunos cogitando namoro. Não sei se na turma de vocês é assim, mas na nossa é assim. E essa lição ela foi feita de uma forma perfeita para ser introduzida na mente desses adolescentes que Deus tem uma Rebeca para Isaac e também é no tempo de Deus. E ali nós vimos na história, né, que Rebeca servia a Deus, trabalhava, Isaac também. Então tudo será no tempo de Deus e o adolescente precisa entender isso. Nós vamos estudar também sobre Esaú e Jacó, 2 irmãos e uma promessa. Estudaremos também sobre Israel, o príncipe que lutou com Deus, sobre José, chamado para viver o plano de Deus, e sobre essa lição, a última, era uma vez uma família que se tornou um povo. Os nossos adolescentes vão aprender a amar a nação de Israel, porque como já foi dito aqui, nós temos princípios, e os adolescentes também precisam amar Israel, precisam conhecer a história de Israel, nossos princípios. E é isso, que os professores utilizem da revista, não deixe passar nenhum método em branco. E desde já eu quero agradecer a minha oportunidade, agradecer a Deus, ao pastor Eronildo e ao dirigente presbiterismar. Amém. Amém. Deus abençoe a vida do senhor, irmão Leonardo, que é professor e também é superintendente geral da Assembleia de Deus Missão Josué. Amém? Que Deus abençoe de forma especial o irmão Leonardo. Nós vamos agora vermos a apresentação da lição de aluno. Eu tenho o privilégio também de lecionar nessa classe de adulto, né? E também ser aluno dessa classe. Então, eu me sinto honrado por Deus por fazer parte e ser um aluno da classe de adulto, que tanto tem nos ensinado a cada dia, a cada trimestre, a cada ano. O ano passado, eu confesso, irmãos, que foi um ano de muito aprendizado para mim, o qual pude aprender, irmãos, muita coisa boa que vou levar para toda a minha vida. Eu quero convidar aqui o presbítero Breno, professor e presbítero Breno, para estar apresentando a lição de adulto para esse primeiro trimestre de 2023. Amém. A paz do Senhor, igreja. Quero cumprimentar o nosso presbítero Ismar, nosso pastor presidente, pastor Eronildo, que tanto tem se dedicado ao ensino. Me lembro quando nós nem tínhamos ainda escola bíblica dominical, muito tempo atrás, nós lutamos para iniciar essa grande escola. Quero cumprimentar todo o corpo de obreiro aqui presente, os presbíteros, os dirigentes de congregações, os superintendentes das escolas bíblicas dominical de todo o nosso campo, e esse corpo docente maravilhoso que está aqui presente. Que Deus abençoe de forma poderosa. Os irmãos que nos assistem também nas nossas plataformas digitais, YouTube, Instagram, Facebook, que Deus abençoe a todos de forma poderosa. Amém, presbítero Breno. Presbítero Breno, já de antemão, quais são os diferenciais dessa revista? Amém. O grande diferencial da classe de adulto é que é uma tradição histórica. A escola bíblica dominical ela é um marco histórico na vida da Assembleia de Deus no Brasil, né? Então, nós estamos aqui diante de uma tradição e nós não podemos parar isso, muito pelo contrário, nós temos que dar continuidade. Outro ponto muito importante é aprofundar a unidade doutrinária da nossa igreja. Ou seja, nós temos que a cada dia, a cada domingo, nos aprofundar na unidade doutrinária da nossa igreja. Qual é a nossa unidade doutrinária? Nós temos que frisar, e esse tema é muito importante, a nossa teologia pentecostal, irmãos. Nós temos que frisar e bater em cima de tudo isso. Ou seja, nós temos aqui um marco histórico que é um ensino amplo na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Nós temos aqui a ampliação desse estudo
da teologia pentecostal na vida da nossa igreja. E também temos muito clássico. A classe de adulto, ela estuda temas clássicos como, por exemplo, a teologia sistemática, ou seja, já são vertentes muito diferentes da classe de primário, da classe de pré-adolescente, da classe de adolescente, como também estudamos a teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento. Temos aqui um amplo ensino na vida cristã. A classe de adulto, ela é composta de uma introdução, uma conclusão e 3 tópicos, cada tópico com 3 subtópicos, para que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento nesses diversos temas. Amém, presbítero Breno. Presbítero Breno, quais são os recursos que o professor tem para ministrar a sua aula nessa revista? Diante do que propõe a CPAD, nós temos diversos recursos, irmãos. Eu vou falar nessa pergunta de 2 recursos muito importantes que devemos atentar. O professor que vai ministrar, iniciar essa classe de adulto, por exemplo, a CPAD ela já dá desde o início da aula os hinos da harpa de acordo com a lição, para que nós possamos ambientar a classe de acordo com aquilo que nós iremos ensinar. Outro ponto muito importante que a CPAD propõe para os nossos alunos é o devocional diário. Ou seja, então, na nossa revista Classe de Adulto, nós temos o devocional diário sugerido para que os irmãos e os alunos possam estar estudando em casa, para que quando chegue no dia da nossa aula, podemos estar ambientado, estar por dentro de tudo aquilo que será lecionado nessa aula. Amém, presbítero Breno. Presbítero Breno, a lição de adulto, ela é um currículo fechado ou aberto? Muito boa a pergunta que o presbítero Erismar fez, porque diferente do público infanto-juvenil, a classe de adulto, ela é um currículo aberto. Nós estudamos diversas áreas na classe de adulto, como foi falado aqui. Nós estudamos a teologia pentecostal, nós estudamos a teologia sistemática, nós estudamos a teologia do Antigo Testamento, nós estudamos a teologia do Novo Testamento, nós estudamos áreas da vida moral, da vida espiritual, nós estudamos a formação do caráter, essa mudança de caráter que o aluno vem passando quando ele chega na classe de adultos. Amém, presbítero. Queria que o senhor ressaltasse a importância do professor explorar o plano de aula, presbítero. Isso mesmo, presbítero Erismar, os demais professores aqui presentes, é muito importante, né? A ideia do plano de aula é para que ele venha nos nortear, como nós iremos alcançar os nossos objetivos. Então o professor, vale lembrar que ele deve estudar o plano de aula, pautar cada ponto, para que ele possa chegar na aula com um ambiente já praticamente pronto para aquilo que ele irá ministrar. Ou seja, o plano de aula, ele vai propor uma introdução. Essa introdução você vai ambientar a sua classe para aquilo que você vai lecionar. No plano de aula também, a CPAD ela dá sugestões no seu desenvolvimento, o seu objetivo, como eu falei. A classe de adulto, ela tem uma divisão de 3 tópicos. Dentro desses tópicos nós temos 3 subtópicos, e no plano de aula ele vai propor os objetivos de cada tópico. O professor ele não pode fugir desses objetivos, as perguntas não podem fugir desse objetivo. Nós temos também nessa apresentação da lição 2 abordagens muito interessantes, de acordo com cada tópico e o subtópico, né? E o segundo momento nós vemos uma motivação, ou seja, o plano de aula ele nos motiva, ele motiva o professor a passar essa motivação aos seus alunos. E nós temos também a sessão de conclusão, que é a aplicação de tudo aquilo que nós estudamos na nossa vida lá fora, porque vale ressaltar que tudo aquilo que nós aprendemos, nós estimulamos os nossos alunos a aplicar na sua vida pessoal e na sua vida espiritual.
Então nós estamos diante de um público que é muito rígido, nós estamos diante de um público que gosta de estudar as Escrituras para a glória de Deus, e para isso nós devemos vir preparado para a nossa aula. Temos também os auxílios, né? O auxílio da vida cristã. Esse auxílio da vida cristã, ele vai ampliar o conhecimento do professor. Você não vai ficar apenas com o comentarista, não. Você vai ampliar o seu conhecimento para que você chegue na sala de aula preparado para aquilo que você irá ministrar. Amém, presbítero Breno. Deus abençoe de forma especial a vida do senhor. Essa foi a apresentação da sala de adulto. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Agradeço-se também ao meu pastor a oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém. Então, irmãos, nós encerramos aqui as revistas da CPAD. São essas 5 aulas que nós trabalhamos aqui na Assembleia de Deus em São Josué, no Pernambuco. Nós vamos apresentar agora as revistas de edição nossa. Revistas, irmãos, produzida por Assembleia de Deus Missão Josué aqui no Pernambuco. Muito me alegro em poder apresentar essa lição, pastor, porque é uma produção nossa. E eu tenho bem por certo que essa edição vai crescer e essa editora também vai crescer. Assim como a editora CPAD, que hoje é quem fornece para nós as lições. Creio que também começou assim, aos poucos, devagar, e foi crescendo e se tornou hoje na maior editora do Brasil. Creio que Deus também vai abençoar de forma especial as nossas edições aqui. E com irmãos, muito árduo trabalho, com muita dificuldade, nós produzimos todo esse ano de 2022 e iniciamos também 2023, produzindo a revista de apoio para os nossos alunos. Amém? Então eu queria convidar aqui a professora, a irmã Eliane, que vai estar apresentando a lição de apoio maternal. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar especialmente ao nosso pastor Eranildo Braz por essa honrosa oportunidade, na qual muito me alegra em ser pastoreada por ele, um pastor que ele preza pela ação doutrina e na qual ele tem instruído o seu rebanho, os seus professores a estarem cada vez mais se capacitando para melhor instruir as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, os nossos jovens e consequentemente os nossos adultos. Eu quero deixar uma saudação especial a todo o corpo docente da nossa igreja, os nossos líderes de congregações, aos nossos superintendentes. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Também quero deixar uma saudação especial a todos que estão nos seguindo, nos assistindo nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. É isso. Amém, irmã Eliane. Irmã Eliane, quais são os diferenciais dessa revista de maternal para esse primeiro trimestre? Presbítero, além de ser um material de apoio exclusivo da nossa ADMJ aqui no Pernambuco, a nossa proposta didática e pedagógica também é o social, com atividades em equipes. Trabalhamos com recortes, colagens e até dobraduras, sem deixar de lado, presbítero, o espiritual. Nós optamos por elaborarmos temas bastante atuais, para que essas crianças desenvolvam não só o cognitivo, não só o psicomotor, mas também o espiritual, que é de suma importância já introduzi-las, porque são crianças de 3 a 5 anos, e nós da equipe pedagógica optamos por elaborar temas bastante atuais, mas que são de suma importância para essa faixa etária. Além, presbítero, da nossa revista está bastante colorida e bem mais atrativas, com aulas dinâmicas que atraírem as nossas crianças e também os nossos professores.
Amém, Meliane. Meliane, quais são os objetivos dessa lição de apoio do maternal para esse primeiro trimestre? Então, presbítero, o nosso principal objetivo foi trabalhar o cognitivo e o psicomotor dessas crianças. Por essa faixa etária ser uma idade de bastante curiosidade e descoberta. Como eu falei, nós nos reunimos algumas vezes e foi um pouco até difícil elaborar esses temas para estarem desenvolvendo essas crianças. Temos como a ideologia de gênero, fazer o ID, para que essas crianças, mesmo sendo tão pequenas, serem instruídas e ensinadas o verdadeiro caminho a seguir, que eles possam realmente absorver. Aulas com bastante recursos, o senhor pode ver aí que nós... pode subir um pouco, irmão? Nós colocamos aqui, ó, você sabia, para abrir o maior leque de aprendizado para o professor, e colocamos a dinâmica para trabalhar o social dessas crianças, para que eles possam se socializar e aprender mais, tudo dentro da temática de cada lição. Amém. Deus abençoe a vida da irmã. Só um pouquinho, irmão, pode colocar no sumário aqui, só para finalizar. Isso. O nosso sumário, irmãos, nós colocamos aqui temas, passeando pela Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, temas como caminhando em direção ao céu, uma grande obra, falando de missões. Deus criou meninas e meninas, eu sou um cidadão do céu, na qual as nossas crianças, além de aprender, eles irão se socializar, irão fazer as dinâmicas e tudo dentro, centralizado em cada lição. Amém, presbítero? Amém. Deus abençoe a vida da irmã. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida da irmã Eliane, que não somente apresentou essa lição, mas também produziu essa revista. Amém? Quem pode glorificar a Deus, irmãos? Aleluia. Aleluia. Um grande passo, irmãos, que nós estamos dando, irmãos. Produzindo as nossas lições de apoio. E depois adentraremos também em demais lições, em nome de Jesus. Amém? Também queria convidar aqui a professora Jailza, que vai estar apresentando mais uma revista de primário de 7 a 8 anos. Essa revista de apoio. Amém? Ela vai estar apresentando a revista de apoio de primários. A paz do Senhor a todos e a todas. A paz do Senhor, pastor Eronildo. Eu louvo a Deus por hoje ser pastoreada pelo pastor Eronildo. É um homem de visão, futurista. E esse material de apoio, que é a revista elaborada pela Missão Josué, a gente tem assim muito orgulho de participar, de ter um pouquinho da gente para ajudar as crianças a aprender a palavra do Senhor. Irmã Jailza, quais são os diferenciais dessa revista de primário para os professores e para esse primeiro trimestre? Bom, o diferencial dessa revista é que a Missão Josué, elabora essa revista para que ela seja trabalhada nas quintas-feiras, porque aos domingos, como a gente pôde ver aqui, são trabalhadas as lições das revistas da EBD. E nos cultos de quintas-feiras, é trabalhada esse material de apoio. E o diferencial dessa revista, dessa segunda edição, 2023, que em 2021 a gente já tinha essa revista de apoio. O diferencial desse ano, para a glória de Deus,
O diferencial desse ano é que a gente, por favor, poderia colocar na primeira lição, por favor. Aqui a gente tem o sumário, depois nós professores vamos ver tudo, mas eu queria ver aqui a primeira lição, da revista mesmo, antes do sumário, por favor. Então, o diferencial é que a gente observou que os professores gostavam sempre quando a gente colocava a dinâmica, porque quando a gente coloca a dinâmica, a aula já fica praticamente pronta. Se você elabora o material que está ali na dinâmica para você dar sua aula, então sua aula já está pronta, seu aluno vai gostar porque é um material diferente. Isso significa que você seguiu as recomendações de Paulo, você leu, você perseverou em ler para ensinar. Porque sem ler, não existe ensino nem aprendizagem sem leitura, sem preparação, sem amor, sem a preparação prévia de um material, principalmente para a criança. Não é isso, presbítero? Que não tem paciência de ficar escutando, ouvindo. Eles são dinâmicos, eles gostam de ver coisa nova, têm curiosidade. A senhora trouxe, ei, para que é isso? E tudo isso vai prende a atenção deles. Amém, irmã Jailza. Irmã Jailza, quais são os objetivos dessa lição de primário? O objetivo desse material é ajudar o professor a ministrar essas aulas das quintas-feiras e garantir que não só a sede da missão Josué está trabalhando uma determinada lição, e sim todas as congregações. O que está sendo ministrado aqui para as crianças nas quintas-feiras, todas as outras congregações estarão ministrando o mesmo ensinamento bíblico, com as mesmas técnicas, o mesmo método, a mesma didática e a mesma dinâmica. Então, todo mundo, todas as crianças têm a oportunidade de igualmente aprender de Deus. Amém, irmã Jailza. Que Deus abençoe a vida da irmã. Glória a Deus. A irmã Jailza também, irmãos, ela é editora também dessa revista de apoio aqui, viu? Juntamente com a irmã Eliane, a irmã Jailza também, ela é editora da nossa revista de apoio. Pois bem, irmãos, essas foram as apresentações, as revistas da CPAD, que nós estudamos aqui, que nós lecionamos nas nossas salas de aula e também das nossas lições de apoio, que é utilizada nos cultos à noite. Então, eu queria desde já agradecer a todos os superintendentes, a todos os dirigentes, a todos os professores por estar presente. Queria agradecer também ao pastor Eronildo Braz pela oportunidade. É uma honra, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Desde já, irmãos, já queria estar passando para o nosso pastor Eronildo. Amém? Deus abençoe de forma especial. Aleluia. Meus irmãos, eu sei que o meu rosto denota a minha felicidade. O quanto eu estou feliz, alegre, por tudo que presenciei e que vi nesta noite. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Quero parabenizá-los a todos. Presbítero Ismael, sua apresentação, sua condução, belíssima para a glória de Deus. A cada um dos irmãos, das irmãs que vieram apresentar o material. Que coisa linda da parte do Senhor, a maneira como Deus tem vos capacitado. Deus abençoe a todos, a nossa equipe de produção, muito eficiente, o nosso corpo de obreiros,
Meus irmãos, é para glorificarmos o Senhor, louvarmos o Senhor. Isso só endossa e reforça o que eu falei anteriormente do nosso compromisso. Você vê, nós temos uma equipe preparada produzindo material, produzindo esse material de apoio. Ou seja, as nossas crianças, nas quintas-feiras, nos cultos de quinta, elas não vão para a salinha para brincar não, irmãos. Claro que tem a parte recreativa, mas elas vão para aprender. Elas vão para aprender nas quintas-feiras, ou seja, nós estamos preocupados todos os dias com o ensino. Então explore isso, professor. Explore cada recurso. Explore tudo que foi falado, aplique na sua sala de aula. Nós estávamos conversando um outro dia acerca de observarmos aqueles professores que são destaque, não desmerecendo os demais, mas até por uma forma de reconhecimento, aquele professor que se destaca, que aplica cada tópico, a sua metodologia, a sua didática, porque é isso que nós queremos chegar, irmãos. Uma escola dominical cada vez mais comprometida, atuante, eficiente, e eu quero muito louvar a Deus pela vida dos irmãos. Estou muito satisfeito. Louvar a Deus pela vida dos nossos superintendentes. Vocês verem, jovens, mas habilitados, capacitados, e é motivo de glorificarmos o Senhor, de louvarmos ao Senhor. Até depois, se possível, mandem esse material para a CPAD, porque nós demos tanto crédito à CPAD e merece, mas também que eles vejam que nós estamos também fazendo algo com eficiência, com qualidade. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus, meus irmãos, para estarmos finalizando nesta noite a nossa apresentação curricular 2023. Aleluia, louvado seja o santo nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Jesus a glória, a ele a glória. Aleluia. Espírito Santo, obrigado por esse momento. Cada professor, cada professora, cada superintendente, aleluia, cada dirigente, cada obreiro, cada auxiliar, coordenador pedagógico. Oh Senhor, a tua igreja te louva, a tua igreja te adora por a equipe de apoio. Aleluia.
mãos. Só as vozes. Só as vozes. A Ele antes de orarmos, finalizando nesta noite, irmãos, eu quero fazer menção mais uma vez dos nossos irmãos da congregação de Arapina. Levante a mão, dirigente, superintendente, professores. Aí, nosso cinegrafista mostrando, muito bem. Deus abençoe. Nossos irmãos, dirigentes, irmãos, professores de Alto Sereno, do Alto Sereno, do Flamengo, levante as mãos. Nossa congregação Alto Sereno do Flamengo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Os nossos irmãos, dirigentes, professores, superintendentes, da nossa congregação do bairro de São Geraldo. Aleluia. Glória a Deus. Também dirigente, superintendente, professores da nossa congregação, a Vila São Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Da nossa congregação da Bonita, cadê dirigente, superintendente, professores, congregação da Bonita. Aleluia. Nossos professores, superintendente, dirigente, nossa congregação do Joá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, como fui apresentado aqui nesse cadeiro, nossos superintendentes. Aleluia, os nossos professores aqui da sede. Glória a Deus, aleluia. Quantos podem adorar a Deus, quantos podem glorificar a Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é de muita alegria ficar registrado mesmo na nossa memória esse momento específico. Que isso nos impulsione a cada vez mais levarmos a sério, mais e mais, o ensino da nossa igreja a cada dia. Que você, professor, superintendente e dirigente, esteja cada vez mais motivado, cada vez mais comprometido, e não pare diante de nenhum obstáculo. Nada pode lhe parar, fazer desfalecer, esmorecer sua fé, o seu ânimo. Chegue na sua igreja, na sua congregação, na sua sala, animado, entusiasmado, pronto, preparado. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar mais uma vez aqui o presbítero Ismar. Ele vai estar orando, finalizando nesta noite. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Deus, nós levantamos mais uma vez as nossas vozes em oração. E rendemos graça e louvor, meu Senhor, por tudo que o Senhor fez e realizou aqui neste lugar. Não só por hoje, meu Deus, mas por todos esses dias que antecederam. Ó Deus, a motivação, a alegria que o Senhor colocou no coração dos teus servos, meu Senhor, para esse evento aqui, Pai, fosse realizado. Meu Deus, assim como foi falado aqui, que essa motivação, ó Deus, que essa alegria possa permanecer em nossos corações, meu Senhor. Oh Deus, que o Senhor venha, Pai, a cada dia nos impulsionar, Senhor, a aprendermos mais de Ti, Senhor.
a conhecermos mais da Tua palavra, meu Deus. Obrigado, Pai, por cada professor, por cada superintendente, por cada dirigente. Obrigado pela vida do pastor. Toma de conta de tudo, meu Senhor. Seja conosco durante esse ano de ensino. Em cada sala, meu Deus, se faz presente. Em cada aluno, meu Senhor. Pai, que o Senhor está ensinando, Pai, cada criança, meu Pai. Cada pré-adolescente, cada adolescente. Os adultos sejam despertados, Pai. Aprendemos a Tua palavra. Assim nós oramos, meu Deus, te agradecemos por tudo. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Aos internautas que nos acompanham, nossos cumprimentos, nossos agradecimentos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E está encerrado em nome de Jesus. Que Deus abençoe.